Bom, pessoal, bom dia ainda, né? Desculpa aí esses 10 minutos, eu tentei fazer isso para a gente conseguir melhorar a resolução da webcam, porque eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês, tá? Mas não foi possível, então vamos do jeito que tá. Meu nome é Ivandro, eu sou diretor aqui da Elétricos, uma empresa focada em soluções para recarga de veículo elétrico. E vou bater um papo com vocês sobre um pouco de mercado e algumas dicas em relação ao projeto e também esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui como que eu compartilho. Você tem que abrir a sua apresentação e aí vai no compartilhar e share screen, isso. Acho que já foi, né? Abriu? Já abriu. Só A põe em modo apresentação está apresentação. aparecendo para vocês? Perfeito, modo apresentação. Bom, aqui brevemente, tá? Só para apresentar um pouco da Elétricos. Então, nós somos uma empresa que fornece soluções quando o cliente precisa turnkey. Então, a gente trabalha com consultoria, projeto, venda, instalação de carregadores. E aí também a parte de gerenciamento. Então, por exemplo, a gente atende alguns empreendimentos que o pessoal não quer ter dor de cabeça. Precisa fornecer os pontos de recarga e a gente faz toda a parte de gerenciamento de dados. Então, depois a parte de gestão de quem usou, quanto usou de energia, quem que paga quanto. Então, a gente faz todo esse gerenciamento para os nossos clientes. E aí também com a parte de treinamentos e palestras. Então, por exemplo, palestra é um seminário que a gente está fazendo aqui hoje. Então, passar um pouco de informação para vocês. Mas a gente também tem treinamento para quem quiser entrar nesse mercado, principalmente para a parte de instalação e projeto, tá? Então, depois a gente pode conversar um pouco mais, tá bom? E aí aqui, as marcas que a gente trabalha de carregador. Então, a gente tem uma marca própria que a gente representa aqui, uma empresa europeia, que é Elétricos. E aí o legal é que é um carregador que permite controle de demanda, permite rateio de energia. Então, cada usuário pode ter uma senha, um cartão RFID, e por meio disso, ter aí o gerenciamento de quem está utilizando. A gente tem já algumas instalações bem legais, por exemplo, a gente tem carregador instalado na CPFL, aqui em Campinas e São Paulo, carregador instalado em empreendimento residencial, então aqui é da construtora Murano. Lá, os usuários donos de carros elétricos, cada um tem uma senha, e aí, conforme eles vão utilizando, no final do mês, o próprio condomínio retira o relatório de quem usou e quanto usou de energia e faz o rateio entre a galera que usou, tá bom? A parte de instalação, então, nós fazemos nossas instalações aqui em São Paulo, né? E fora de São Paulo nós temos parceiros. E a gente também é uma das empresas responsáveis por fazer a instalação aqui para a empresa BipBip, a empresa de car sharing de São Paulo, tá? Provavelmente quem aqui conhece. E aí, aqui nossa plataforma de gerenciamento, então a gente tem gerenciamento para condomínio, para comércio, shopping center, para frota, e aí a gente consegue fazer toda essa gestão do eletroposto, tá? E os nossos treinamentos, que são os treinamentos aí focados para projetistas, engenheiros, para quem quer trabalhar com instalação. Também fazemos treinamentos para montadoras de veículos. Então, por exemplo, uma montadora vai trazer um carro novo, e aí as perguntas de quem vai comprar o carro são muito diversas, como, em quanto tempo vai carregar? Eu posso carregar na tomada? E aí a gente monta um treinamento para treinar essa equipe de vendas, tá bom? Bom, da Elétricos seria isso. E aí, vamos para a apresentação de fato, que é o motivo de vocês estarem aqui, tá? A tela parou de compartilhar, imagino, né, Edson? Parou. Então, vamos lá. Compartilhar agora a apresentação de fato. Pronto. Estão vendo a minha tela? Perfeito. Bom, então, pessoal, como que tá a distribuição aí do pessoal, Edson? Tá a galera mais da região norte mesmo, ou tá misturado? Não, na verdade está misturado, né? A inscrição teve um bom público da região norte, mas está misturado. Tem gente do sul, tem gente de São Paulo, tem gente do Nordeste, tá? A turma toda. Bom, legal, pessoal. Então, aqui, né, vamos falar então sobre infraestrutura para recarga de veículos elétricos. Queria agradecer o Edson aí pelo convite, né? É um prazer para o Elétrico ser parceiro aí da Bracopel e a todos os outros também, fabricantes, fornecedores e empresas que são parceiras, né, da Bracopel. Acho que é muito importante a gente estar aí sempre falando em segurança e os riscos que a energia elétrica oferece, né? Porque é uma coisa que é invisível e eu vejo que muitas vezes o pessoal não conhece o real perigo, né? Acha que é só um choquezinho, mas a gente sabe que às vezes um acidente pode ir muito além do choque. Então, Edson, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de sermos parceiros e parabenizar pelo trabalho que vocês vêm prestando aí ao longo dos anos. Agradeço a Bracopel, que agradece. A gente
também fica feliz de poder contar com a tua experiência. Você já, por uma outra empresa, você já era nosso parceiro e agora você é muito mais ainda com a sua. Então, e desejamos sucesso para você, que você continue com a gente sempre. Obrigado, eu que agradeço. Bom, pessoal, então vamos lá falar um pouco sobre mim, né? Meu nome é Evandro, eu sou diretor da Elétricos, então empresa que é focada em soluções, e eu tenho uma longa experiência profissional já no mercado de infraestrutura para recarga de veículos elétricos, mas também em projetos e infraestrutura de mobilidade e de transporte em geral, tá? Eu iniciei minha carreira como estagiário na ABB lá em 2012, na parte de alta tensão, tá? Trabalhava com projetos de transmissão de dados entre subestações e proteção. E aí depois fui morar um tempo na Alemanha e na Suíça, que é onde de fato eu comecei a ver o mercado de veículos elétricos nascendo naqueles países. Então eu estudei por um tempo na Alemanha e depois eu tive a oportunidade de trabalhar na BB Suíça, isso lá em 2013, 2014, então é quando o mercado estava iniciando na Europa, tá? Eu peguei esse início lá. Depois voltei para o Brasil, fui trabalhar um tempo numa empresa de projetos de infraestrutura para mobilidade, para transporte no geral, então eu trabalhava com projetos de metrô, projetos de VLT, BRT, a gente dimensionava e fazia os projetos para saber qual era a melhor rota, onde tinha o maior fluxo de pessoas. Então isso me deu uma grande experiência na parte de planejamento de modais de transporte, tá? E aí, passando um tempo, entrei como trainee na Eletropaulo, então ali eu ganhei muita experiência em parte de distribuição de energia e como trabalha uma distribuidora de energia, foi bem interessante acompanhar por dentro. E voltei para a ABB em 2015 como engenheiro de aplicação, então atendia toda a parte de projeto e produtos de baixa e média tensão. E aí, no último ano, na ABB, eu fui especialista em desenvolvimento de negócios para a área de carregadores de veículos elétricos. E aí, em 2019, eu resolvi deixar a ABB e abrir a Elétricos, que é uma empresa focada nisso, porque eu achei que dentro do mercado faltava uma empresa que conseguisse oferecer para o cliente uma solução turnkey. Então, tinha muito cliente que, eu preciso de um projeto. Às vezes não era um projeto complicado, é um projeto para você conseguir aprovar a instalação de um ponto de recarga no condomínio. Você precisa de uma RT, você precisa ter um estudo de se aquele ponto que você vai buscar a energia, né, a potência para ligar o carregador, se dá para puxar a potência que o carregador puxa, às vezes um laudo. Então, assim, também a parte de instalação. Então, às vezes a gente vendia o carregador e o cliente queria instalação, a gente tinha que envolver um parceiro, e às vezes o cliente quer fechar a solução toda com você, porque ele não quer ter que ficar lidando com muitas empresas. E aí surgiu a Elétricos, tá? E vamos falar então um pouco de veículo elétrico, né? Não tem como a gente falar de infraestrutura para recarga se a gente não falar do carro. E uma coisa muito legal é que muita gente acha que o carro elétrico é uma coisa nova, que o carro elétrico surgiu aí há 2, 3, 5 anos. E na verdade não. O carro elétrico ele surgiu antes do carro a combustão. Então, para vocês terem uma ideia, lá em 1836 o Robert Anderson inventou o primeiro carro elétrico, que eram com baterias não carregáveis, né? E ele tinha um pequeno motor, uma autonomia ali da ordem de uns 100 quilômetros. E o carro a combustão só veio a surgir em 1886. Então, muita gente acha que carro elétrico é uma coisa nova. Não é, tá? O carro elétrico surgiu antes do carro a combustão. Para vocês terem uma ideia, lá na década, mais ou menos no início de 1900, 1907, surgiu uma empresa chamada Detroit Electric, tá? E ela era focada em vender veículos elétricos. Para vocês terem uma ideia, esse veículo na época, ele já tinha baterias de chumbo ácido que eram carregáveis, tá? Uma velocidade média de 40 km por hora e uma autonomia de 128 km. Se a gente pegar isso em 1900, lá 1907, 1910, poxa, uma autonomia de 128 quilômetros era uma autonomia sensacional, era muito boa. Até hoje, se a gente parar para pensar hoje, e é um mito que eu vou falar daqui a pouco, uma autonomia de 128 quilômetros não é ruim, tá? Bom, e uma velocidade máxima de 40 km por hora, que na época também atendia muito bem. Tá? Para vocês terem uma ideia da capacidade de venda, essa empresa vendeu 13 mil veículos entre 1907 até 1939, enquanto ela existiu. Então, isso mostra que o veículo elétrico ele já teve muita força. Aí, com o longo dos tempos, perdeu, a gente vai falar por quê, e hoje está retornando aí mais forte ainda. Bom,
Então, no final do século XIX, o veículo elétrico era o mais procurado. Por quê? Primeiro, quem já entrou, fez test drive, dirigiu ou tem um carro elétrico aí, sabe do que eu vou falar. Primeiro, o carro elétrico ele não emite ruído. Então, aquele barulho do motor batendo, vibração, não tem nada disso. É tanto que alguns amigos brincam, né? Quando eu ainda também não tenho meu carro elétrico, mas eu costumo rodar bastante com alguns colegas que têm. E a galera fala, poxa, liga o som pelo menos, porque a primeira experiência que você tem com o carro elétrico, inclusive, quando você gira a chave, você acha que ele não está funcionando, porque não tem barulho nenhum. Ele é extremamente silencioso. Ele é tão silencioso que foi criado na Europa uma lei que quando esses carros estão em baixa velocidade, geralmente abaixo de 20 km por hora, o carro é obrigado a emitir um ruído para que o pedestre saiba que tem um carro próximo. Tá? Então, por exemplo, se você pega o Renault Zoe, por exemplo, ele emite uma frequência baixa, assim como se fosse uma música clássica, para que o pedestre identifique que tem um veículo próximo, porque senão você não saberia. Outro ponto, a ausência de cheiro. Isso é muito engraçado. Eu fiquei com o carro elétrico durante uns 3 dias e quando eu voltei para o meu carro a combustão, eu conseguia sentir o cheiro de gasolina. Então, por exemplo, depois de rodar aí 40, 50 quilômetros, eu estacionava o carro e eu sentia o cheiro de gasolina. Quando a gente está no dia a dia dirigindo, a gente não percebe isso porque a gente se acostuma. Mas quando a gente fica um tempo sem dirigir um carro a combustão e depois volta, a gente percebe essa diferença. E um principal ponto é porque era um carro fácil para dirigir. Se a gente pega os filmes de época, como que era a partida no carro a combustão? Você tinha que girar a manivela lá fora do carro, da partida fora do carro, depois entrava, e aí você tinha vários controles ali para controlar aquele motor a combustão. O carro elétrico não, ele é basicamente acelerar e frear e direção. Então ele é muito mais simples, ele era fácil de dirigir. Bom, se o carro elétrico lá em 1907 já tinha essas mesmas vantagens, já tinha a preferência do usuário por todas essas questões, por que a gente ficou tantos anos sem ouvir falar no carro elétrico, né? Tá? Por quê? Vamos lá. Década de 30, o alto custo da produção. Então a gente pega um Detroit Electric, ele estava custando $2.650, tá? Enquanto um carro a combustão $500. Por quê? O que veio aí, né? Veio a produção em série do Henry Ford. Então lá o Henry Ford implementou o sistema Fordismo e baixou muito o custo de produção do carro a combustão. Então, no final, lá quando chegou em 1914, o carro elétrico estava custando 5 vezes mais caro que o carro a combustão. E aí, isso aí começou a inviabilizar o carro elétrico. Outros pontos também importantes. A construção de estradas e o aumento da necessidade de autonomia. Então, hoje, falando aí em 2020, a gente em estradas, por exemplo, no Brasil, a gente tem muito poucos pontos. A gente aí tem, mais ou menos, que eu saiba, uns 15, 18 carregadores de rápidos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o que você utiliza quando você está na estrada. Então, naquela época, você tinha menos ainda. Então, assim, quando você começa a ter uma extensão da malha viária, de fato, aqueles 128 quilômetros já não atendia tanto, porque para longas distâncias não era o ideal. Outro ponto importante, a gasolina era barata e abundante, então o preço da gasolina era muito barato. Então não compensava você ter um carro elétrico, porque a gasolina não era que nem é hoje, hoje até que está mais barato, mas a gente chegou aí há 3 meses atrás, a gasolina R$4,50, R$5, em algumas regiões do país até muito mais caro. Tá? Um ponto importante, em 1914, o que acontecia? Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial aumenta o quê? O consumo da indústria armamentista. Então, o consumo de chumbo disparou. Com isso, o custo das baterias de ácido chumbo também dispararam. E aí inviabilizava o veículo elétrico. E eu brinco, né, que é o que jogou a última pá de terra no veículo elétrico, foi a invenção da partida elétrica. Então, toda aquela dificuldade que se tinha para fazer a partida no carro, que tinha que ir lá fora, acabou-se. Girando a chave, você também partiu o motor elétrico, o motor a combustão. E aí a gente falou então um pouco de história, quando surgiu o veículo elétrico, como que foi um pouco a trajetória dele em alguns anos, que tinha um excelente número de vendas para a época, e como que o carro elétrico aí ficou muitos anos no esquecimento, né? Porque o carro a combustão ganhou força, teve uma redução de custo muito grande com o sistema Fordismo, e aí também a questão de autonomia. E aí a gente fala agora um pouco dos tipos de
veículos. Isso é importante por quê? Porque o que eu recebo de ligação, eu estou comprando um Prius, eu estou comprando um Fusion, eu queria comprar um carregador com vocês. Esse não é um tipo de carro que você recarrega ele na energia elétrica, tá? Então a gente traz esse slide para identificar as três diferenças, tá? Tem outros tipos de veículos, mas falando em infraestrutura de recarga, os nossos principais são três. Então, primeiro a gente tem o carro híbrido plug-in, tá? Que é esse que a gente tem o primeiro carro híbrido, que é esse que a gente está vendo à esquerda. O que é o carro híbrido, tá? Quais são os exemplos do carro híbrido? O Prius, o Fusion, e o que muda nele? Ele tem um motor a combustão, é o motor combustão que gera um movimento nele, tá? Que gera tração, mas ele tem um pequeno banco de baterias, que geralmente é na ordem de 3,7 kW, e ele tem um pequeno motor elétrico. Para quê? Toda vez que a gente acelera um carro, o que a gente está gerando nele? Energia cinética. Toda vez que a gente pisa no freio, essa energia é jogada fora no freio em forma de calor. Então, o nosso carro é extremamente ineficiente. O que a gente faz no carro elétrico, tá? Nesse híbrido? É quando a gente pisa no freio, ou quando a gente está usando o freio motor, por exemplo, numa descida de serra, ele pega parte dessa energia que a gente jogaria fora e armazena na bateria. Então, a gente consegue ter carros mais eficientes. Por exemplo, um Prius e um Fusion são carros do porte que são e fazem, em média, aí, 25 km por litro, enquanto um carro comum vai fazer 10, 12 km por litro. Tá? Mas você não carrega essa bateria na energia elétrica. Aí nós temos uma segundo modelo, que é o híbrido plug-in. Ou seja, ele tem as mesmas características do carro híbrido, porém, você já consegue fazer o carregamento dessa bateria utilizando a energia elétrica, tá? Eles geralmente também têm baterias um pouco maiores. Então, por exemplo, você pega aí, geralmente, a bateria é por volta de 10 kW no carro híbrido plug-in, tá? Que dá autonomia aí de 50, 60 km. Então, quais os exemplos? XC60, XC90, a BMW está vindo com uma série de carros híbridos plug-ins agora também, tá? Então, você já tem um motor elétrico um pouco maior, um banco de baterias maior, e você já consegue rodar somente no elétrico com autonomias aí na ordem de 35 a 60 km, depende do modelo de veículo. Poxa, se você pegar um carro híbrido plug-in aí, 50 km de autonomia, você consegue fazer basicamente um deslocamento da sua casa para o seu trabalho, talvez até ir de volta, dependendo de onde você mora. E você consegue rodar isso tudo no elétrico, sem precisar usar uma gota de combustível, tá? Além dele também ser mais eficiente, que é o benefício do híbrido. E a gente tem os carros puramente elétricos. Nele, a gente já não tem esse motor a combustão aqui, né, o ICE. Ele é um motor puramente elétrico, possui bancos de baterias maiores, então hoje aí a média de banco de bateria para um carro puramente elétrico é da ordem de 40 kWh, tá? Que dá mais ou menos aí uns 300 km de autonomia. Tá? Isso na teoria, na prática a gente vai conversar, mas é um pouco menos, uns 260, 270, 280, como também pode ser um pouco mais, depende muito de como você roda. Tá? Bom, e aí é a grande vantagem, porque você não tem o consumo de combustível. O carro puramente elétrico, a gente vai falar de alguns benefícios daqui a pouco, mas ele é muito menos custoso em termos de manutenção e você consegue abastecer na energia elétrica, seja na sua casa, seja no trabalho, seja num posto de recarga rápido, seja no supermercado que tenha carregador, tá bom? Então, você sai do posto de combustível tradicional, gasolina, álcool, gás, e você abastece em qualquer ponto que você tenha eletricidade, tá bom? Inclusive na tomada. Geralmente, na sua casa, você pode carregar o carro na sua tomada. Claro que aí atentando para todas as questões de segurança, daí a gente vai falar um pouquinho disso daqui para frente. Tá? Então, quais são os prós do veículo elétrico? Primeiro, a diminuição da poluição. E isso é legal porque não é só a poluição do ar, é a poluição sonora também. Então, quando a gente tiver uma frota aí de ônibus elétricos, caminhões elétricos, igual tem alguns projetos da BYD. A BYD, se eu não me engano, vendeu 12 ônibus elétricos para uma empresa que opera aqui na cidade de São Paulo, na região sul. Tá? Isso é um pequeno projeto, mas quando a gente tiver ônibus eletrificados, vocês vão ver como o número de ruído nas cidades vão diminuir. Porque também, assim como o carro, o ônibus também não emite som nenhum, você não tem um motor. Tá? Então, assim, todo mundo pensa em carro elétrico pela poluição do ar. Sensacional. Com certeza o carro elétrico diminui muito a poluição do ar, mas também diminui muito a poluição sonora.
Outro ponto, enquanto o melhor motor a combustão tem 35% aí de eficiência, o motor elétrico é acima de 95%. Ou seja, a cada 1 kW que você entrega para o motor elétrico, 0,95 vira tração. Enquanto no motor a combustão, a cada 1 litro de gasolina que você entrega, somente 350 ml viram tração, né? Então a eficiência do motor elétrico é muito maior. Outro ponto importantíssimo, custo de manutenção. Enquanto um carro a combustão tem mais de 2.000 partes móveis, e a gente sabe que o grande problema, o que geralmente dá problema é mecânico, é pressa, porque você tem desgaste, tudo que você tem movimento, você tem desgaste, igual ao nosso corpo. Por que a gente vai envelhecendo e vai tendo problemas de tempo? Porque vai desgastando a articulação, desgastando o ligamento, e isso com o carro é a mesma coisa, entendeu? Então, tudo que você tem movimento, você gera desgaste por atrito, tá? Por esforços. Então, o carro elétrico, ele tem aí muito menos partes móveis. O motor elétrico ele é muito mais simples. Então, no carro elétrico, você não tem troca de óleo, troca de filtro, troca de vela, você não faz retífica do motor. Então, para você ter uma ideia, a gente tem um colega aí na Abravei, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos Inovadores, ele tem um Bolt com 60 mil quilômetros e até hoje ele só fez alinhamento e balanceamento. Olha isso. E se eu vou dizer, se não fossem as estradas no Brasil ruins, ele não teria precisado fazer mais nada, tá? Bom, outro ponto importante, custo de abastecimento, tá? O carro a combustão, aqui eu fiz uma média de um carro consumindo aí 10 km por litro e o litro R$4, tá? Ele vai gastar por quilômetro rodado mais ou menos 40 centavos na gasolina. No elétrico, se abastecer na sua casa, por exemplo, referência aqui em São Paulo, que é 75 centavos o quilowatt com impostos, baixa tensão, você vai gastar 12 centavos. Ou seja, a gente está falando aí de entre 1/3 a 1/4 menor o custo. Se você tiver geração fotovoltaica, esse custo cai para menos de 6 centavos. A gente sabe que quanto maior o projeto de geração fotovoltaica, menor o custo por quilowatt no tempo, né? Então, assim, tem clientes abastecendo o carro pagando 2 centavos por quilômetro. Então, é um custo muito menor. Você tem um custo de manutenção muito menor e você tem um custo de abastecimento desse carro muito menor. Tá? E fora que, assim, hoje, eu não conheço, tá? Tirando em shopping center, que às vezes cobra estacionamento na área VIP, mas, tirando isso, eu não conheço ninguém que está cobrando para você poder carregar o seu carro. Tá tudo de forma gratuita. Então, nos eletropostos das rodovias é gratuito, nos supermercados é gratuito, em muitos shopping centers é gratuito. Então, praticamente, você cai para esse custo para zero, você não paga energia, porque várias empresas que fornecem postos de recarga estão oferecendo isso como cortesia. Sabe por quê? Porque vamos pegar um shopping center, por exemplo. O shopping center geralmente é alimentado em alta tensão. Ele vai pagar lá, sei lá, 40 centavos o quilowatt. Tá? A sua bateria, se você ficar, por exemplo, você tem um modelo padrão aí de carro, se você ficar 2 horas no shopping center e você carregar aí 2 horas de recarga, você vai gastar mais ou menos uns 15 quilowatts. Isso vai custar R$6 para o shopping. Se você fizer uma refeição lá na praça de alimentação, ele já recuperou isso. Então, assim, o custo para os estabelecimentos é muito baixo perto do quanto você tem de poder aquisitivo para gastar nesse estabelecimento, tá? Um ponto importante, menor dependência de combustíveis fósseis. Então, por que a China hoje tem 1/3 da frota de veículos elétricos no mundo? Por que ela investe tanto? Porque a China não tem petróleo, ela importa. Então, ela eletrificar a frota dela e investir como ela está investindo no solar, é uma forma dela ficar menos dependente da variação de preço do petróleo. Por exemplo, hoje a gente está tendo uma briga comercial e o preço do petróleo está lá embaixo. Mas a gente já teve casos também do pessoal segurar a venda, né, para aumentar o preço e o barril disparar. Então, quando a gente fica muito dependente de petróleo, a gente fica muito dependente de um cenário global de interesses aí de empresas que trabalham nesse setor de óleo e gás. Tá? Então, ter uma frota, ter uma malha de veículos eletrificada, você fica menos dependente de situações de mercado, principalmente no Brasil. Faz muito sentido ter a eletrificação dos veículos no Brasil, porque mais de 90% da nossa energia vem de fontes renováveis, seja hídricas, eólicas ou solares. Então, assim, se tem um lugar no mundo em que o veículo elétrico faz sentido, é no Brasil. E aí, um outro ponto que é muito legal,
que é a torque. Para quem já dirigiu um carro elétrico, é muito legal, porque você pensa num autônomo, você pisa, ele responde. Então, a grande diferença do motor a combustão para o motor elétrico é o seguinte, né? O motor a combustão ele tem sua eficiência máxima de torque numa faixa muito estreita lá de RPM. O motor elétrico, ele é praticamente torque constante. Então, desde o primeiro momento que você pisa no acelerador, ele te responde, ele te entrega. Então, assim, a experiência de dirigir é muito legal. Até por isso que tem muitas empresas aí de logística que já estão fazendo projetos pilotos aqui no Brasil com veículos elétricos, principalmente esses que entregam porta a porta, como, por exemplo, Correios, DHL, empresas do ramo de bebida que fazem entrega em porta a porta do bar. Por quê? Porque imagine numa cidade que a todo momento você está fazendo entrega a cada esquina, então você acelera e freia, acelera e freia. Isso tem um custo muito grande de combustível, isso tem um desgaste muito grande do carro, e você também tem uma resposta muito lenta. A hora que você troca isso para veículo elétrico, toda vez que você pisa no freio, você está regenerando energia, então você tem um carro mais econômico e eficiente. Você tem menor custo de manutenção, porque você não está parando e acelerando muitas partes móveis. E você tem um ganho aí, porque como você pisa no acelerador, ele já responde, você não precisa perder aquele tempo com a inércia. Então, por isso que hoje a gente tem alguns projetos no Brasil bem interessantes de eletrificação de frotas, principalmente frotas de entrega. E aí, né, entre aspas, quais são os contras do veículo elétrico que a gente ouve no mercado? Primeiro, o preço. Isso não é mito, isso é verdade. Carro elétrico ainda custa caro. Tá? O carro elétrico mais barato vendido no Brasil hoje está por volta de R$150 mil. Então, não é um carro popular de fato. Tá? E outra, com R$150 mil, se você comparar um carro elétrico com um carro a combustão, o R$150 mil, o carro a combustão, ele teoricamente ele é muito mais caro, em termos de acabamento, em termos de conforto. Só que hoje a gente está no mercado de veículos elétricos, o que era o celular há 20 anos atrás. Então, para quem estiver assistindo a apresentação e tiver mais de 20 anos, sabe do que eu estou falando. O celular há 20 anos atrás era uma fortuna. Quem tinha aquele celular preto, enorme, tijolão, que carregava aqui, né, na lateral da cintura. O que é o celular hoje? Todo mundo tem pelo menos um. Aliás, no Brasil a gente tem mais celulares do que pessoas, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, assim, hoje, de fato, o veículo elétrico é caro, principalmente por causa das baterias. As baterias ainda correspondem entre 30% a 40% do preço do veículo. Só que isso está caindo drasticamente. Então, a previsão é que até 2023, quando a gente comparar o custo total de aquisição do veículo, manutenção e combustível, seja elétrico, seja gasolina, a partir de 2023, o carro elétrico já vai começar a valer a pena, tá? Por quê? Porque o custo da bateria está reduzindo muito. E aí, a partir desse momento, os carros elétricos vão ganhar mais escala, tá? Porque hoje, de fato, é uma coisa de nicho. Pouca gente com poder aquisitivo tem carro elétrico, tá? Outro ponto importante, as baterias. O que a gente vai fazer com a bateria depois? Gente, bateria não é que nem a gente está acostumado com o nosso celular. A bateria dos veículos, elas são refrigeradas, seja ar ou seja líquido. Porque o que degrada a bateria é temperatura. Tanto que quem aqui já não teve o celular desligado, né? Ou parando a recarga por questão de temperatura? O meu direto. Eu rodo, visito o cliente, deixo ele lá no painel mostrando o GPS, vira e mexe, ele para a recarga porque ele está com sobretemperatura. O que degrada a bateria é sobretemperatura e número de ciclos. Tá? A sobretemperatura no veículo elétrico não é tanto problema, porque ele tem resfriamento e em alguns países até aquecimento, porque pensa lá na Europa que chega a temperaturas abaixo de zero. Ele também tem aquecimento, tá? A líquido ou ar. Então, isso aí você já consegue manter a vida útil da bateria por muito mais tempo. Um outro ponto importante, as baterias dos veículos, a gente está falando de 4.000 ciclos. Se cada ciclo oferece mais ou menos 300 km de autonomia, a gente está falando que as baterias vão durar pelo menos 1.200.000 quilômetros. Que carro hoje no Brasil que dura 1.200.000 quilômetros? Tá. Então, muito tem-se um mito aí, um medo, um receio das baterias, porque a gente está acostumado com bateria de celular, que é feita de uma forma, não tem refrigeração, tá? A gente carrega de todo momento. Mas no veículo elétrico a coisa é um pouco diferente, tá? Tem já questão de refrigeração, etc. Um outro ponto importante. Hoje, a garantia mínima das baterias são de 5 anos. Tem fabricante de veículo que oferece 8, tem fabricante de veículo que oferece 10. Tá? Então, isso é uma tranquilidade a mais para o cliente. E não significa que daqui 8 anos, 10 anos a sua bateria acabou. Não, significa que ela vai perder autonomia, de fato. Tem um estudo que isso depende muito de como você carrega, a gente vai falar isso daqui a pouco, e depende muito também de como do seu uso, tá? De como você conserva a sua bateria.
como você conserva o seu veículo. Mas existe um estudo aí que depois de 4 anos, 5 anos, a degradação esperada de uma bateria é de 10 a 15%. Tá? Então, se a gente pegar aí depois de 8 anos, é de mais ou menos entre 20 a 30%. Ou seja, se você tem um carro elétrico hoje com autonomia de 300 km, significa que daqui 8 anos, ele vai estar pelo menos com uma autonomia ainda de 210 km. Então, não significa que você vai jogar fora a bateria. Tá? Você pode fazer manutenção dessa bateria, e aí eu convido vocês para seguir o nosso Instagram, tá? Elétricos.br, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo live toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite, e semana que vem a gente vai falar de manutenção de baterias, tá? Vai estar com o Fred, um especialista em manutenção de veículos elétricos híbridos plug-in. Então, para quem quiser saber mais, vai ser muito legal. E o que acontece? Tá? Você faz a manutenção dela, e aí ela volta lá a ter capacidade de carga total, ou essa bateria ela vai ser utilizada em sistemas de no-break. Então, você vai trocar toda a bateria, ou você pode trocar células, tá? Depende de como você for querer fazer. Mas essa bateria não vai deixar, acabou, joga fora. Até mesmo que você não pode jogar uma bateria fora. Tá? Ela vai para uma segunda vida útil, que é a parte de trabalhar em sistemas de no-break, então hospitais, prédios comerciais, até na sua casa. Você pode armazenar energia na sua casa. Tá? Já tem empresas fazendo isso, trabalhando para quê? Depois que elas não sirvam no carro, storage, tá? E aí você vai utilizar esse transferência. E depois, quando de fato já não tiver mais o que fazer, 99,9% das baterias são recicláveis. São materiais recicláveis. Então ela vai ser reciclada e vai virar uma nova bateria. A gente tem uma empresa aqui no Brasil chamada Volta Energia, alguma coisa assim, que eles já estão trabalhando com reciclagem de baterias. Tá? Outro ponto importante, emissões. O carro elétrico, ele roda limpo, beleza, energia elétrica, mas a recarga não necessariamente é limpa, né? E a produção da bateria também usa muita energia que pode ser não ser limpa. Isso é um fato. Se você pega países na Europa, por exemplo, que tem muito consumo de termoelétricas, não adianta tanto você ter um carro elétrico e você abastecer ele com uma energia suja. Só que é o seguinte, é um pensamento errado. O que é mais fácil você controlar as emissões? De cada carro ou de uma usina? Onde é mais eficiente? Então, isso tem estudos que comprovam. Ainda que um país tenha sua geração de energia basicamente de termoelétricas ou energia, entre aspas, suja, é muito melhor e é muito mais saudável para o meio ambiente você usar essa energia para abastecer veículos elétricos do que você ter veículos a combustão. Porque é muito mais fácil você controlar a emissão de partículas numa usina que está afastada dos grandes centros urbanos do que você ter mini usinas circulando todos os dias pela cidade. Certo? Quem concorda comigo? Se alguém discordar, depois que a gente abrir para as perguntas, pode comentar. Eu quero saber as perguntas de vocês também, tá? Outro ponto importante, baixa autonomia. Gente, hoje, a média de autonomia do veículo elétrico, aqui que a gente tem no Brasil, é acima de 250 km. Falando puramente elétrico, tá? A híbrido plug-in geralmente é 50, mas aí você tem um motor a combustão também, né? Quantos quilômetros cada um de vocês roda por dia? Por exemplo, eu moro longe do meu trabalho, então eu rodo mais ou menos aí uns 80 quilômetros ida e de volta. 40 quilômetros o trecho. Se um carro tem 240 quilômetros de autonomia, eu posso ficar vários dias sem precisar abastecer. E eu abasteço na minha casa, abasteço no meu trabalho. Não preciso ir até o posto. Então, muita gente fala que a autonomia é baixa, mas não é. Para a utilização do dia a dia em área urbana, é excelente. Tá? Eu diria assim que 99% das pessoas, a não ser que trabalhem com veículo, né, com transporte, como motorista por aplicativo, ou visitando cliente, igual eu também faço bastante, mas para a maior parte do pessoal que não está dentro desse perfil, um carro com 100 km de autonomia já atende bem. Porque roda 30, 40, 50, 60 km por dia. Tá? A autonomia, de fato, é importante quando a gente fala em viagens. E aí, sim, esse é um ponto ainda difícil do carro elétrico, mas que já melhorou muito. Por exemplo, eu participei pela ABB do projeto da maior eletrovia eletrificada no Brasil, que liga Paranaguá, lá no Paraná, até Foz do Iguaçu. São 700 quilômetros de rodovia cobertos por carregadores a cada mais ou menos 80, 100 quilômetros. Ou seja, se você tem um carro com autonomia de 300 km, você para lá e são carregadores rápidos, que a gente vai falar daqui a pouco, que aí em questão de 1 hora seu carro está carregado, então é o tempo de você fazer um lanche.
Outro ponto importante, já está vindo veículos com maior autonomia. Um colega nosso da Bravei, o Rodrigo, ele fez uma viagem de Uberlândia até Jundiaí, onde tem um carregador rápido, 532 quilômetros, tá? Ele fez 532 quilômetros sem parar para abastecer com um carro elétrico. Ele ainda chegou com uma autonomia de pelo menos 30 quilômetros. Aí lá, ele parou para carregar, em Jundiaí, ele só precisava vir até São Paulo, almoçou, em 50 minutos, ele já estava com 70% da bateria de novo. Ou seja, o veículo elétrico hoje, ele demanda um melhor planejamento, porque não é todo lugar que tem posto rápido, fato, tá? Ele não consegue, ele mora em Brasília e ele vem pontualmente para São Paulo. Ele ainda não consegue fazer essa viagem, nem que ele quisesse, num dia só. Por quê? Porque depois de Uberlândia, depois de Jundiaí, ele já não tem mais carregador rápido. Ele para em Uberlândia, dorme, carrega o carro e vem até São Paulo. Mas tem um projeto grande da ANEEL que vai eletrificar muitas rodovias no Brasil. Tá? E com carregadores rápidos, carregadores que vão carregar os carros aí em 40, 50 minutos, uma hora. Aí depende um pouco da capacidade da bateria, do carregador, a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, isso já não vai ser um problema. E tempo e ponto de recarga. Tempo, a maior parte das vezes você vai carregar o carro na sua casa. É como o nosso amigo Marcelo Dejun fala, eu demoro 5 segundos para abastecer meu carro. Eu chego em casa, plugo ele no carregador e vou dormir. No dia seguinte ele está carregado. Tá? E o pontos, a gente tem alguns projetos aí que vai melhorar muito a questão de pontos de recarga, principalmente em rodovias, tá, no Brasil. E na cidade, basicamente, você não precisa de um eletroposto, você carrega na sua casa. Tá? Na cidade, a gente chama recarga de oportunidade, que é, fui num shopping que tem carregador, eu vou lá e carrego. Fui no supermercado, vou lá e carrego. E isso é legal, por isso que é bom. Tem muito comércio investindo em carregadores, porque traz um público diferenciado, querendo ou não. Hoje, carro elétrico é uma coisa de quem tem um poder aquisitivo um pouco melhor. Então, traz um público para a sua loja, traz um público para o seu shopping, traz um público para o seu supermercado, que também vai ter um poder aquisitivo um pouco maior. Tá? Mas não é obrigatório você ter uma recarga em centros urbanos. Por quê? Porque isso é recarga de oportunidade. Você poderia carregar na sua casa, mas você está carregando lá, porque você não está pagando energia, ou porque você já precisa ir lá. Tá? Agora, em rodovias, é obrigatório sim ter carregadores de rápida recarga, porque aí a gente está numa viagem e não quer ficar parado lá 4, 5, 6, 8 horas para fazer uma recarga. Né? E as opções de modelo. Se a gente pegar aí até 2 anos, 1 ano e meio atrás, a gente só tinha um carro sendo vendido no Brasil, que era o BMW 3. Hoje, a gente tem mais de 15 modelos de veículos elétricos, em 1 ano, 1 ano e meio. Então, quanto mais modelos nós tivermos, maior a tendência de ter preços menores. Por quê? Porque começam a chegar carros também mais populares. Então, eu acredito que, assim, o ponto de disrupção dessa tecnologia no Brasil é quando a gente vê carros elétricos aí abaixo de 100 mil reais, mais ou menos. Por quê? Porque aí, por exemplo, você vai comprar um carro que custa 60, e aí você tem um carro elétrico que custa 100, eles forem equivalentes, a hora que você começar, custo de manutenção, custo de abastecimento, o elétrico já começa a fazer mais sentido. Tá? Beleza? Aqui para vocês terem... Edson, vocês estão me ouvindo bem? É um pouco estranho fazer uma apresentação quando não tem muita interação. Assim. Estão ouvindo sim, eu estou monitorando aqui. Tem até 2 perguntas, mas manda bala aí para terminar e bater um papo. Beleza. Bom, aí vamos falar de evolução de veículos elétricos no Brasil. Olha que interessante, tá? A gente tem um mercado aí que a gente monitora desde 2013 e a gente tinha menos de 300 mil veículos elétricos no mundo, tá? Desculpa, aqui é mundo. Olha o mercado aí em 2018. A gente saiu de menos de 300 mil para um mercado acima de 5 milhões. E hoje já passou 6 milhões, tá? É que eu não tenho os últimos dados ainda porque está atrasado por causa do Covid, mas eu imagino que aí em 2019 a gente passou a barreira dos 6 milhões e meio veículos no mundo. Tá? E aí os principais mercados, China, principalmente porque eles querem eletrificar e sair da dependência do petróleo, Estados Unidos e Europa. Tá? E esse é o legal. Olha o cenário que a gente tem aí para os próximos 10 anos. A gente está falando em 10 anos. Em 10 anos no mundo, se a gente tiver as políticas atuais ambientais e o que já tem feito, a gente pode chegar num cenário aí de entre 100 a 120 milhões de veículos elétricos. E quando eu falo elétricos, eu estou falando híbridos plug-in, puramente elétricos, tá? Estou falando dos 3. Quando a gente pega aí um cenário com mais restrições à circulação de veículos elétricos, de veículos a combustão, restrições à produção e venda, a gente pode chegar aí nos próximos 10 anos
mais de 200 milhões de veículos elétricos. E elétricos, entendo, híbridos plug-in e puramente elétricos, tá bom? Então, é um cenário muito positivo. A gente está falando aí de sair da casa aí dos 5 milhões para 200 milhões. Olha o crescimento que absurdo em 10 anos. E aí vamos falar um pouco do Brasil, tá? O Brasil tem números muito pequenos, tá? A gente tem aí até 2018, a gente tinha mais ou menos 1.100 veículos elétricos, tá? O que é importante é que era um número que dobrava cada ano, tá? E que é um mercado que ainda não tinha tantos benefícios antes. Hoje, ainda que de forma tímida, mas está melhorando. Por exemplo, o veículo elétrico parou de pagar imposto de importação, tá? Mas o veículo elétrico ainda tem um IPI mais alto que o carro a combustão. Então, é uma coisa que o pessoal precisa arrumar, tá? Já tem órgãos trabalhando aí para que você pelo menos equipare. IPVA, já tem muitos estados que veículo elétrico não paga IPVA, tá? Seja por 3 anos, seja por tempo indeterminado. Aqui em São Paulo, você tem uma isenção de parte do IPVA, acho que é 0,40%, tá? E já você não ter rodízio. Então, por exemplo, agora, semana passada aqui os carros estavam proibidos de rodar, né? Carro ímpar só rodava em dia ímpar. Não sei para quem não é de São Paulo, né? A gente está, acho que é o pior estado em termos da pandemia da Covid-19. Então, o governo está tomando uma série de restrições, sejam certas ou erradas, não estou aqui para discutir o mérito, mas está fazendo. Semana passada, a gente estava numa situação que carro com final de placa ímpar só podia rodar em dias ímpares e placa com final par só podia rodar em dias pares. O carro elétrico não tinha isso, porque o carro elétrico é isento de rodízio, tá? Então, assim, estão se criando alguns benefícios, mas nada comparado à Europa. Na Europa, você é remunerado se você quiser comprar um carro elétrico. Então, se o carro elétrico lá custa 25 mil euros, tem um governo que te dá 7.300 euros de volta. Por quê? Porque é o seu carro vai impactar menos na saúde. Então, o governo vai gastar menos com saúde, porque tem um carro elétrico rodando, vai emitir menos poluentes. E aí, esse dinheiro que ele gastaria, ele subsidia para que se tenha mais carros elétricos na rua. E falando de mercado futuro, essa é um estudo da CPFL, tá? Indica aí que a gente pode chegar a quase 2 milhões de veículos elétricos no Brasil até 2030. Eu já vi outros estudos que indicam que a gente pode chegar a 3 milhões e meio de veículos elétricos, tá? O que a gente vai ter de fato? Agora, ninguém sabe, porque de fato a pandemia está batendo pesado, tá? Não só para carros elétricos, mas para veículos de modo geral. Então, as montadoras não estão vendendo nada, seja elétrico, seja combustão. Então, assim, eu acho que talvez a gente vai ter uma distorção nesses números, só que qual que é a grande perspectiva? É que essa pandemia trouxe para o mundo e também para o Brasil uma visão de, olha como a gente está poluindo. A gente pegou aí alguns lugares, inclusive São Paulo, mas outros lugares do mundo também, que ficaram em lockdown, por exemplo, e as fotos, imagens comparando como que era num dia normal e como que estava lá depois de 2 semanas de lockdown, você vê o quanto diminui a poluição. Então, essa pandemia tem gerado nas pessoas e tem gerado nos governos a visão de, poxa, precisamos mudar o caminho que a gente estava. Então, isso pode, no final, embora hoje, no curto prazo, impacte muito na venda de veículos elétricos, mas eu acho que quando passar essa pandemia, a economia voltar a se recuperar, ela vai dar um gatilho para mudar um pouco a curva de crescimento, vai acelerar, porque mais governos vão entender que precisam investir em sistemas de transportes mais limpos. Tá? E aí vamos falar do carregador de fato, tá? Isso é muito legal. A gente tem basicamente, tá, 4 tipos de recarga, tá? 2 delas estão aqui para você. Qual é a primeira? É o carro direto na tomada. Em muitos países isso é proibido, tá? Porque você tem um risco grande. Eu já vi gente tá fazendo algumas atrocidades que eu falo daqui a pouco. Então, assim, é uma recarga que vai ser muito lenta, você vai carregar com 8 amperes, 10 amperes, que seja, tá? Então, se você pegar um veículo que tem bateria lá de 40 kW, ligar numa tomadinha que você vai pegar 8 amperes, 220, você vai demorar 35 horas para carregar o carro. Não faz sentido. Aí você tem o modo 2, que é um carregador, ele é um carregador como que a gente chama de portátil, a Electricus tem. E aí você já muda você já tem aí uma potência maior, você tem que ter geralmente a gente usa tomada industrial, tá? A famosa tomada stack. E aí o cliente consegue carregar até com 32 amperes.
E aí essa recarga vai demorar menos. Aí, dependendo do veículo, você pega um veículo de 40 kW, por exemplo, vai demorar mais ou menos umas 6, 7 horas. Tá? Ou, geralmente, é o que vem no carro. Os que vêm no carro, geralmente, tem uma corrente de 12 amperes, vai demorar umas 20 horas. Aí a gente tem o Allbox, tá? Que é a recarga AC. Esse carregador, ele já pode ser monofásico ou trifásico, que ele já vai baixar o tempo de recarga aí para mais ou menos umas 4 horas, dependendo do modelo de veículo, até 2 horas, tá? Que é o que a gente trabalha. E a gente também tem um carregador DC, então a gente tem o modo 1, que é direto na tomada, o modo 2, que é na tomada, mas seja na tomada normal, né, carregando lá com 10 amperes, uma tomada de 20, carregando com 12, 16 amperes, esse carregador já tem que ter algumas proteções, tá? A gente tem o modo 3, que é o carregador Allbox, e a gente tem o modo 4, que é o carregador rápido, que é o carregador DC. E aí esse carregador aqui, a gente tem ele entregando, por exemplo, 50 kW para a bateria. Qual que é a grande diferença? Quando a gente tem o modo de recarga 3, a gente está falando que a potência vai ser limitada pelo tempo da potência do carregador ou do retificador, porque o retificador vai estar no carro. Tá? Então não adianta nada eu ter um carregador de 22 kW e o retificador do carro ser, por exemplo, de uma XC60 que é 3.7, você vai carregar com 3.7 kWh. Da mesma forma, não adianta você ter um carregador de 7.4 kW e o seu carro ser um Zoe, que tem um retificador de 22 kWh, ou seja, você vai carregar com 7.4. Então, o que a gente aconselha os clientes? Sempre utilize a maior potência do carregador. Por quê? Porque aí o tempo de recarga vai ficar limitado no carro. Já no carregador DC, os retificadores estão no próprio carregador. Então, você já alimenta a bateria em corrente contínua. Então, isso faz ter tempos muito menores. Por exemplo, hoje, a média os carros, geralmente no DC, aceitam até 50 kW. Isso até 80% da bateria, tá? Quando passa 80% da bateria, ele diminui muito a potência de recarga, justamente para não degradar as baterias. Então, a gente costuma falar o seguinte, por exemplo, vamos pegar deixa eu pegar um carro aí no mercado, um BMW 3, que tem 40 kW de bateria e carrega com 50 kW no DC. Você vai fazer aquela recarga dos 80% da bateria dele em mais ou menos 30 minutos, tá? Bom, e aí você vai demorar mais 30 minutos para de 80% a 100%. Tá? Então, em 1 hora, você vai ter aí a bateria praticamente carregada, em 45, 50 minutos, tá? Então, é muito mais rápido. São os carregadores que a gente precisa nas estradas. E aí é legal só falar um pouco de plug, tá? Quando a gente fala de carregador, basicamente, para carregador AC, a gente tem 2 tipos de plug e eu trouxe para vocês. É por isso que eu queria ter conseguido arrumar o meu celular com uma webcam para mostrar. Mas isso aqui, ó, é um plug tipo 2. Calma aí, que minha câmera está aqui, tá? Esse é um plug tipo 2, padrão de plug europeu, tá? Esse aqui, no caso, ele é monofásico, tá? Se ele fosse trifásico, ele teria também condutores aqui nesses dois, mas ele é monofásico. Mas não muda nada, só muda a quantidade de condutores aqui banhados a prata que ele vai ter. E aí a gente tem o plug tipo 2 e a gente tem o plug tipo 1, que é padrão de carros americanos e asiáticos. Opa! Que é esse aqui, ó. Então, qual que é a diferença do plug tipo 2 para o tipo 1? Diferença só física, tá? O protocolo é o mesmo, e por isso que existem adaptadores que eu já mostro para vocês. Tá? O tipo 1 ele é sempre monofásico, e o tipo 2 ele pode ser monofásico ou trifásico. Mas o protocolo é o mesmo, só muda a pinagem. Então, a gente tem dispositivos no mercado que são esse aqui, que são adaptadores. Então, aqui eu entro com o plug macho tipo 2 e aqui eu abasteço um carro com o plug tipo 1. Tá? Mas o que a gente é legal saber disso? Por exemplo, no Brasil, não oficialmente, está se padronizando o tipo 2. Por quê? Porque são 99,9% dos nossos carregadores são tipo 2. Então, a gente pega a GM, que é americana e lá usa 1, está trazendo o Bolt para o Brasil com 2. A gente pega a Caoa, que lá na China é tipo 1, vai estar trazendo o Caoa com 2. Tá? Então, a gente tem aí os veículos no Brasil sendo padronizados com tipo 2. E, Edson, me dá um segundinho? Calma aí. Eu esqueci de colocar o note para carregar, recebi um alerta. Só um segundo, pessoal. Tranquilo, coloque aí antes que ele apague de vez. Voltamos. Tá, pausa para os comerciais. Então, o que Como acontece? É que está seu tempo aí? Nós estamos vendo o horário só para a gente alinhar aí. Sim, mais 10 minutos eu termino. Então tá bom. Tá bom?
Então, pessoal, o que é legal vocês saberem? Que no Brasil está se padronizando não oficialmente o tipo 2 para carregador AC, aquele carregador modo 2 e modo 3. Para o carregador DC, são outros padrões de plug. O que a gente mais encontra no Brasil é o padrão tipo 2, CCS, né, o CCS2, o combo, e o CHAdeMO. Tá? É uma das perguntas que alguém tinha feito aqui, deixa eu ver o nome dela, que a Nayara tinha feito, era justamente se existe algum padrão de plug definido pelo Brasil. Não existe, é um negócio não que está se tornando. Oficialmente. Tá? Basicamente, quem vai definir isso é o mercado. Né? Vamos pensar no seguinte, você vai comprar um carro elétrico, você vai olhar para a quantidade de eletropostos que tem nas rodovias da cidade, você vai querer um plug igual, porque você não vai... Sim. Então, assim, é mais um problema para as montadoras. Hoje, quem está trazendo um plug diferente do 2, por exemplo? A Nissan, que está trazendo o Leaf com um plug tipo 1, mas ela mesma entrega um adaptador para o cliente, tá? Que é esse que eu acabei de mostrar, para ele usar no 2. E assim, pessoal, são duas coisas diferentes, tá? A gente tem a recarga AC, que são duas diferenças de plug. 3, na verdade. Tem o GBT, mas isso eu não coloquei. E tem a recarga DC. A maior parte dos carros vem com os dois padrões de recarga. Então, por que o combo é o combo? Porque se você reparar bem aqui, ó, ele vem com a parte de cima para você fazer o encaixe do plug que recarrega em AC, e o mesmo na entrada do carro, você também carrega em DC, tá? Já quando você tem o padrão CHAdeMO, aí são entradas diferentes no carro. Você tem a entrada CHAdeMO e a entrada AC, tá? A entrada DC e a entrada DC. Bom, então quem está trazendo aí um padrão CHAdeMO? A Nissan, que traz o tipo 1 e traz o CHAdeMO, tá? Você tem o da Mitsubishi, MIEV, mas você não encontra mais ele da concessionária, só quem tem e está vendendo, um amigo nosso da Copel Alzena acabou de comprar o MIEV. Mas o resto, basicamente, a recarga, ele vem com esse padrão de entrada. Então, você faz tanto a recarga AC com o tipo 2, quanto a recarga DC nele. Tá? Como o i3, o Zoe novo, que antes não tinha recarga DC, só tinha recarga AC, agora também vai vir com recarga DC nesse padrão. O carro da Jaque EV40 também está com esse padrão. O Bolt está com esse padrão. Então, assim, o padrão não oficial do mercado é o plug tipo 2, tá? O CCS, combo 2, e ele aceita tanto o plug tipo 2 quanto o plug para recarga em DC, tá bom? E aí, falar um pouco dos modelos de veículos. Então, olha só, como a autonomia já melhorou muito em relação ao que tinha antes. Você tem um Zoe que ele fala uma autonomia de 300 km, mas isso aqui está até um pouco errado. A autonomia mesmo dele gira em torno de 280. A autonomia de um carro elétrico, pessoal, é igual um carro a combustão. Quanto mais você pisar, mais ele vai consumir. Quanto mais aclives, mais ele vai consumir. O que é a vantagem? É que quando você tiver declives, ele também vai regenerar. Então, tem amigos nossos que saem aqui de São Paulo e quando pega a serra, chega lá no final da serra com mais bateria do que tinha quando começou a descer a serra. Assim, é um barato. Carrega aí 6, 7, 8, 10 kW. Tá bom? Aí, essa apresentação depois eu compartilho com vocês, só para falar um pouco dos modelos de carros, tá? E aí o que é muito legal, que é o tempo de recarga vai depender do charger on-board. O que é o charger on-board? Isso para recarga AC. Vai depender do retificador que está dentro do carro. Então você tem, por exemplo, o Zoe antigo, ele tem o Zoe antigo não, que ainda está no mercado. Ele tem um charger on-board de 22 kW. Significa que se você colocar ele no carregador AC e você tiver 22 kW disponíveis, ele vai puxar 22 kW. Ele carrega a bateria no AC em mais ou menos 2 horas. Tá? Já o i3, ele tem um charger on-board de 7.4 kW, se você for carregar no monofásico 220 ou no bifásico 220, e 11 kW se você for carregar no trifásico 380. Tá? O Bolt é legal, esse caso vale muito a pena. O Rodrigo, embora ele tenha 413 km de autonomia, claro, dirigindo a média de 85 km por hora, fez de Uberlândia até Jundiaí 532 km. Tá? Então, a gente vê que a autonomia depende muito do modo de direção. E ele também tem um charger on-board de 7.4 e uma velocidade de 146 km por hora. Então, o legal é o seguinte, antigamente o carro elétrico ele era visto como o carrinho verde, pequenininho, que não tinha autonomia, não tinha velocidade, não. Que a gente tem um carro com 413 km de autonomia e 146 km por hora. Tudo bem que se você andar a 146 km por hora, você vai acontecer duas coisas. Primeiro, sua autonomia vai cair para muito abaixo de 413 km. Segundo, você vai tomar uma multa. E aí, para quem quer carros mais parrudos, a gente tem, por exemplo, o Tesla Model 3 aí, ó, tá? Você tem aí mais ou menos 150 km por hora,
ou 250 km por hora de velocidade, chega até, já tem uma bateria maior, só que como ele é um carro mais performance também já tem não é tão maior a autonomia, e ele consegue carregar 145 kW numa recarga DC. Ou seja, a gente vai ter um projeto agora no Brasil que vão ter alguns postos de recarga chamados ultra rápidos. O Tesla é um carro que vai carregar rapidamente. Tá? Ou o Model S também, aí, que já chega a 200 kW numa potência de recarga no carregador DC, se conseguir fornecer. Só que, isso falando de Tesla, mas a gente acabou de ter lançamento do e-tron da Audi, que é um carro sensacional também. Né? A gente já teve o lançamento do I-Pace da Jaguar. Então, assim, a gente já tem carros de luxo também elétricos. E, assim, são carros entregando torque instantaneamente, com todo o conforto de um carro a combustão. Tá? O problema é o preço ainda. A gente está falando de carros aí na ordem de $500 mil. Então, ainda não é acessível. E aí, pessoal, vamos falar de segurança, tá? Vamos falar de projeto. Então, quando a gente fala de projeto de carregador, instalação de carregador, primeiro, 5410. Eu brinco que é a Bíblia, né? Dicionário, a gente tem o dicionário para a língua portuguesa, a gente tem a Bíblia aí para a fé, independente de qual você tenha, cada uma que são, e a gente tem a 5410 para quem trabalha com projeto e instalação, né? Essa é a mãe de todas as normas para dimensionamento de cabo, de proteção. Aí depois a gente tem 5419, a gente tem uma série de outras normas, né? Não é somente ela sozinha. Mas que a gente tem que atentar, também tem outras duas, que é a 61851, que é sistema de recarga condutiva para veículos elétricos, e a 62196, que vale para esse pessoal aqui, ó, o plug tipo 2, tá? Então, quando você tem plug tipo 2, tem uma norma própria, porque tem uma questão de proteção, tá? Então, essas são as principais, mas não únicas normas que a gente tem que considerar, tá? Aí, o projeto a gente tem que considerar disjuntor, ODR, DPS, cabos, eletrodutos, e uma coisa que muita gente esquece, infraestrutura de rede. A não ser que você tenha um carregador que vai ficar lá isolado, que não precisa se comunicar, você vai fazer, por exemplo, controle de demanda, que a gente vai falar daqui a pouco. Você vai falar, eu quero pegar aqui da minha sala, acessar os dados do carregador. Você precisa de infra de rede. E 99,9% dos projetos que eu pego, o pessoal esquece da infra de rede. Tá bom? Bom, e aí eu não ia conseguir aqui, né, falar de tudo que é projeto. Para isso, inclusive, a gente tem um treinamento, tá? É um treinamento pago, mas é um treinamento que quem faz gosta muito, porque a gente fica 16 horas falando um pouco disso que a gente viu, mas aí a gente entra no detalhe de tudo, tá? De instalação, de projeto, de algumas dicas, tá? De como conseguir entrar nesse mercado. Por exemplo, se tem alguém aqui trabalhando com sistema fotovoltaico, pô, se você trabalha com sistema fotovoltaico, você não está olhando ainda para esse mercado, você vai ficar para trás, porque já tem empresas do segmento que estão olhando, tá? Você não vai instalar 50 carregadores no mês ainda, tá? Porque o mercado é pequeno, nem a gente instala isso, tá? Só que, poxa, olha daqui 3 anos, olha daqui 4 anos, olha daqui 5 anos. Você prefere começar a trabalhar agora para lá na frente estar com know-how, ou você quer começar lá na frente correndo atrás de quem está começando hoje? Então, assim, é um mercado pequeno, não é um mercado para você ganhar dinheiro ainda, que você vai ficar rico, não, mas é um mercado para todo mundo que quiser começar a entender, começar agora, para sair lá na frente, tá? Mas eu trouxe uma coisa legal, quais os 3 principais erros que eu encontro em projeto, tá? E aí, compartilhar com vocês. Primeiro, DPS. Deixa eu me dar uma licencinha aqui que eu trouxe aqui. Esse amigo nosso aqui, ó, que inclusive eu uso bastante da Clamper, né? Acho que tem um bom custo-benefício e nunca me deu problema. Pessoal, primeiro, DPS. Isso aqui é uma ciência, tá? Esse dispositivo aqui, claro que não da Clamper, né? Da ABB, de quando eu trabalhava lá, me levou para a Alemanha. Eu fui fazer um treinamento na Alemanha, graças a esse dispositivo. Por quê? Pelo um trabalho que eu desenvolvi no ano de 2018 sobre DPS no Brasil. Por quê? Eu não conhecia tão bem também, né? Sempre, como que especifica DPS? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, aí você tem que ter uma coordenação lá, o tipo 1 no QGBT, o tipo 2 no quadro parcial, o tipo 3 no quadro terminal, e era isso que eu sabia, e era isso que a gente usava, e era isso que 99,9% das pessoas usam. E aí eu falei, não, deixa eu entender melhor, tá? Deixa eu conhecer mais a fundo isso. E aí eu fui me especializando, estudando, comecei a fazer um trabalho de passar informação para o mercado, nas engenharias, na especificação dos projetos, e aí eu fui reconhecido dentro da ABB e fui para a Alemanha fazer um treinamento lá. Tá? Isso aqui, o que acontece? Primeiro,
Muita gente chega e especifica, eu quero um DPS 20 kA, tá bom? Tipo 2. E pronto. Isso é extremamente errado. O que você está querendo proteger é o surto de tensão. Então, o primeiro item que você tem que olhar é o nível UP. O que significa? Se eu tiver um dispositivo desse aqui na minha instalação, lá em paralelo com a carga, qual que é o nível máximo de tensão que ele vai deixar passar? Né? Porque se eu pegar um equipamento, por exemplo, uma luminária a LED, que é extremamente delicada, aí você pode, um surto de 1.200, 1.400, 2.000 volts pode queimar uma luminária LED, e de fato, quando começou a substituir LED, eu ouvia vários casos que se queimava. Por quê? Porque é sensível, tá? E você não se preocupar com isso, pega lá um DPS lá com 1.400, o P1.4, e sua carga é de 1, vai queimar, porque ele vai deixar passar 1.4, tá? Então, primeira coisa que você tem que olhar para especificar o DPS é qual que é o nível de tensão que minha carga suporta. Se minha carga suporta 2,5, eu posso usar o de 1.4. Se ela suporta 1,5, eu já tomaria cuidado usar o de 1.4, porque a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, primeiro, nível de tensão. Isso é a coisa mais importante que você tem que olhar para um DPS. Segunda, você também tem que olhar para o I máximo. O que é o I máximo? É a quantidade de energia que esse DPS vai conseguir levar para a Terra, porque DPS, primeiro, não significa que você tem DPS e você está 100% protegido, não, DPS é uma probabilidade. Você tem qual é o nível, né, de energia que esse surto de tensão vai ter, e pode ser um surto de tensão causado por descarga atmosférica, mas o mais comum é por chaveamento na rede de distribuição. Então, a distribuidora vai fazer uma manutenção, vai fazer uma operação, ela chaveia. A gente tem indústrias, a gente tem cargas altamente indutivas na rede, e quando a gente tem uma carga indutiva, toda vez que a gente chaveia, o que acontece? A tensão é L sobre a variação da corrente sobre o tempo. E aí você tem uma variação muito grande num curto espaço de tempo, você tem uma componente muito grande. Isso gera um surto de tensão. Tá? Então, segundo ponto, por exemplo, quando a gente pega um DPS lá tipo 1, que ele tem uma suportabilidade de 25 kA, quando a gente pega na teoria para estudar, a gente vai ver que ele tá protegendo contra surtos de até 200 kA, porque aí divide entre as 3 fases e neutro, e aí fica 25 para cada uma. Mas isso é uma probabilidade. Se você tiver um surto de 300 kA, ele não vai proteger. E aí, quando a gente pega o DPS tipo 1, ele suporta o alto impacto, mas ele também deixa passar um nível alto de tensão, geralmente 2,5. Por isso que você tem que ter uma coordenação lá na frente para um DPS que suporte menos o impacto, né? Então, por exemplo, ele vai suportar uma energia menor, mas ele também vai ser uma proteção em tensão mais refinada. Então, ele vai limitar em 2, vai limitar em 1.4, vai limitar em 1, tem alguns que são de 800 volts, tá bom? Segundo ponto, muita gente confunde o I máximo com o nível de curto-circuito do painel. Gente, é totalmente contrário. O I máximo, por causa do DPS tipo 2, ou o IIMP, por causa do DPS tipo 1, é aquela energia que ele vai suportar levar para a Terra, tá bom? Não confunda, aí cada fabricante chama de um nome. Por exemplo, na ABB eu acho que era IFI, alguma coisa assim, que é o nível de curto que ele pode suportar. Tá bom? Geralmente na ordem de 5 kA, alguma coisa assim. Por isso que DPS tipo 2, geralmente você tem que usar um fusível ou um disjuntor de backup, tá? Porque ele não tem uma alta suportabilidade de curto-circuito. Por exemplo, da ABB eu lembro que para quadros com até 5 kA de nível de curto-circuito, tá? Então no DPS, no da ABB eu sei que você tem que olhar o IFI, tá? Outros fabricantes eu não lembro agora de cabeça qual que é. Mas até 5K, o da ABB, você pode usar sem a proteção. Por quê? Ele, por si só, vai conseguir, quando ele fechar um curto, chegar no fim da vida útil dele, ele vai conseguir, por si só, extinguir esse curto. Tá? Se você não tem isso, se o nível de curto-circuito do quadro é maior, se você colocar um DPS e ele chegar ao final da vida útil dele, porque isso aqui, ó, o tipo 2, ele é um varistor. Chegou no final da vida útil, ele fecha um curto. Se ele não tiver uma proteção, ele vai pegar fogo, porque ele não vai ser suficiente para abrir esse arco elétrico, esse curto-circuito, tá bom? E um outro ponto, aí, ô Edson, vê quem que vai responder. Qual que é a distância máxima que você pode alimentar, tá? Entre o seu dispositivo de proteção, lá, de onde você derivou a alimentação do DPS até o terra. Qual que é a distância máxima que você pode ter de comprimento de cabo? Vamos ver se alguém responde aí. 5410. Tem um delay relativamente grande, então deve dar aí uns 2, 3 minutos aí para o pessoal responder.
Mas enquanto você está indo aí, a gente já está... Você deve estar indo para a finalização já, né? Sim, sim. Tá. Bom, então, pessoal, respondam aí, e aí eu vou falar. 50 centímetros. 50. Se você pegar a norma do ponto onde você deriva, e não é assim, não é do disjuntor ou do fusível de backup até o DPS, não. É tudo, o trecho inteiro. De onde você derivou a proteção lá em paralela, até onde você vai ligar o terra, 50 centímetros. Por quê? Os cabos têm elementos indutivos. E, se eles têm elementos indutivos, eles têm a componente L. Quando você pega uma corrente de fuga lá, de um surto de tensão de, por exemplo, 20 kA, você está falando que você vai levar para a Terra 20 kA em microsegundos. Essa componente fica altíssima. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um estudo para um cabo de 4 milímetros. A cada 1 metro de cabo, você gera, para um surto de 10 ou 20 kA, não lembro de cabeça agora, você gera mais 1.200 volts. Ou seja, o seu DPS vai limitar em 1.4, mas você vai ter mais 1.200 volts no cabo. E se esse cabo estiver em paralelo com a sua carga, você está alimentando aí 1.4 mais 1.2. Então, você pode comprometer a sua carga. Então, isso é um cuidado muito grande que tem que tomar. Quem quiser aprender mais, pode depois me mandar, aí eu compartilho o material ou então vem fazer o treinamento com a gente, tá bom? Segundo erro, disjuntor. Isso aqui é legal, também. Eu tenho um aqui da Stack hoje, tá? Pessoal, o carregador, vamos supor, o meu carregador vai demandar 32 amperes. Beleza, uso lá, claro, considerando lá um trecho curto, vamos supor 10 metros. Então, eu vou alimentar ele do quadro com 10 metros. Vou usar um fio de 6 milímetros, beleza. Ou vou usar um fio de 10 milímetros, beleza. Aí eu venho e coloco o disjuntor de 32 amperes. E a minha carga tem 32 amperes. Teoricamente está tudo bem, porque a carga é 32 amperes, o meu disjuntor é 32 amperes, e o meu cabo suporta 40 amperes, por exemplo. Tá? Se for de 6 milímetros, aí depende do método de instalação, etc. Se for de 10, é mais ou menos 50. Só que qual que é o grande problema? Todo mini disjuntor, como que atua um mini disjuntor? Ele é nada mais do que um relé, um bimetálico e uma bobina. Então, o bimetálico vai fazer a proteção de sobrecarga. O que acontece? Passa a corrente e gera calor. Esse calor, quando acima daquilo projetado, ele vai dilatar o bimetal e o contato vai se abrir. Tá? Então, se a gente está falando de um bimetálico, a temperatura ambiente influencia ou não na atuação dele? Influencia. Então, o que acontece? Todo disjuntor, quando ele é termomagnético, ele foi testado numa condição, geralmente 30 graus, por exemplo, eu falo da ABB, né? E ele tem uma coisa chamada derate, então. Se você tiver temperaturas acima, ele vai atuar com correntes abaixo. Então, quando a gente pega, por exemplo, no catálogo da ABB, você tem 3 critérios de derate no disjuntor. Primeiro, temperatura. Então, por exemplo, se eu tiver lá 32 amperes e na temperatura ambiente for 40, ele vai atuar antes de 32 amperes. Ele vai atuar lá com 29, 28, aí tem que pegar a tabela. Segundo ponto, quanto tempo essa carga vai ficar ligada? Para dispositivos que fiquem energizados mais de 1 hora, eu tenho que aplicar um derating de 10%. Ou seja, significa lá que vamos supor que eu estou trabalhando a 30 graus, aquilo que o disjuntor foi especificado. Se eu tiver lá a carga mais de 1 hora, ele vai ser 32 menos 10%, ele vai estar aí mais ou menos com 28,8 amperes. Então, a partir de 28,8 ele pode atuar. E um terceiro ponto é, se você tem outros dispositivos ao lado, como mini disjuntores ou dispositivos que gerem calor, ele também vai estar recebendo o calor desses dispositivos. Então, aí o derating é maior ainda. Isso está tudo tabelado, tá? Ou seja, um disjuntor de 32 amperes pode abrir com 27, 26, 25 amperes, dependendo das condições e quanto tempo ele opera, e temperatura ambiente e quantos dispositivos tem ao lado. Como eu descobri isso? Porque uma vez eu fui numa engenharia e ele falou, Evandro, eu tenho um disjuntor da ABB de 63 amperes, mas está abrindo com 48. Estranho, né? Tá tudo bem. E aí trocou-se o disjuntor, continuava abrindo com 48, 50. E aí era isso. Era um quadro que estava diretamente ao sol, né? Tinham outros dispositivos ao lado dele, era uma carga que ficava por muito tempo ligada. E aí não tinha sido aplicado o fator de derating. Foi aí que eu aprendi, né? Fui atrás para entender o que estava acontecendo e cheguei à conclusão que não tinha sido verificada a questão de derating, tá? E um outro ponto importante, nível de curto-circuito. Gente, não é só eu pedir lá na loja elétrica não é a empresa loja elétrica, até eu falo loja de material elétrico, qualquer uma que você vá. Chego lá e falo, eu quero um disjuntor 40 amperes, porque, por exemplo, esse é o ponto. Geralmente, a gente sempre sobredimensiona a corrente do disjuntor em 20%.
Então, eu não uso o disjuntor de 32 amperes, tá? Isso aqui que vocês estão vendo não é meu, eu tirei de um cliente. Lá a gente colocou um de 40 amperes, porque o de 32 amperes provavelmente vai ficar desarmando. E um outro ponto, não é, cheguei lá na loja de material elétrico, me vê um disjuntor de 40 amperes, então. Você tem que tomar cuidado com o curto-circuito. Porque, por exemplo, nas nossas casas, o curto-circuito não passa de 3kA. Então, assim, significa que se você tiver um curto-circuito fase-fase ou trifásico lá, essa corrente não vai passar de 3.000 amperes, esse disjuntor vai atuar. Mas se você estiver num lugar que está mais perto do transformador, ou numa indústria, ou num comércio, que pode ter um curto-circuito aí de 10, 15, 20, 30. Eu já trabalhei em projetos com curto-circuito de 100kA. Peguei um prédio em Osasco, estava no sistema reticulado da Eletropaulo, no sistema reticulado 130kA de nível de curto-circuito, e no prédio chegava a 100. Entendeu? E você colocar um disjuntor desse, esse disjuntor, se ele torça, mas torça muito para não ter um curto-circuito. Porque se tiver um curto-circuito, esse disjuntor derrete, pega fogo. Porque você vai gerar um curto, um arco, ele não vai ser suficiente para extinguir, e ele vai continuar lá, energizado, e esse material aqui vai pegar fogo. Tá? Então, é uma coisa que eu vejo muita gente, compra lá um disjuntor de 40 amperes, beleza. Não, você tem que olhar também para o curto-circuito. E aí o segundo maior erro, e aí eu já vou fazer um lançamento. Olha que legal. Temos DR, certo? DR da Elétricos. E por que isso? Isso é muito errado, tá? Quando a gente está falando de recarga de veículos elétricos, a gente tem que observar que lá na ponta vai ter uma carga sendo retificada. Não é uma carga convencional que a gente tem em casa, é uma carga aí com, pelo menos, geralmente 32 amperes sendo retificada. Então, a gente não pode usar o DR tipo AC, tá bom? A minha 1851, ela é muito clara nisso, tá? Porque o AC, detecta correntes residuais alternadas, né? Então, é o que a gente geralmente usa em casa. Provavelmente, o Felipe da Bender falou melhor sobre isso ontem, né? Não é o nosso foco entrar no detalhe técnico, mas alertar para a norma aqui. Aí a gente tem o tipo A, que ele pega correntes residuais alternadas e ele pega contínuas pulsantes. E a gente tem o tipo B, que é para pegar as alternadas, as pulsantes e a contínua, o componente contínuo, tá? Até 2 kHz. E é muito importante, porque quando a gente pega a EC 61851, que inclusive agora já é NBR, eu sou da comissão que fez a tradução para a norma, é muito clara, tá? Você tem que usar ou um DR tipo B, que é isso aqui. Então, a câmera dá para ver, Edson? Aqui, deixa eu desconectar aqui. Tipo B, tá? Sim. Ou você pode usar esse aqui, que é o tipo A, desde que o seu carregador tenha, ou você tenha no circuito, uma proteção, que a gente chama de leakage protection, que nada mais é do que, por exemplo, um sensor, a própria Bender tem, inclusive, tá? Os nossos carregadores usam da Bender, que ele detecta uma corrente de fuga em DC maior que 6 mA, e o nosso equipamento, quando o sensor detecta isso, para a recarga. Por quê? Se você colocar um DR tipo AC no seu sistema e você tiver uma fuga maior que 6 mA em DC, você pode saturar o toroide do DR e ele não vai abrir, ele não vai atuar. Ou seja, você pode ter alguém tomando um choque, você pode ter um princípio de incêndio, porque uma fuga de corrente pode gerar incêndio, e o DR simplesmente não vai fazer nada. Por quê? Porque ele não foi preparado para essa condição. Então, pessoal, quando nós falamos em recarga de veículos elétricos que precisam de carregador ao box, tá? A gente tem que ter DRs especiais. Quando a gente, geralmente, para recarga DC, o pessoal usa o tipo A, tá? Que é esse daqui, da Elétricos. E quando a gente fala de plug tipo 2, ou seja, esse plug aqui, a norma exige que seja usado ou DR tipo B, ou DR tipo A, mais o sensor de fuga de corrente. E cuidado, tem fabricante que indica o tipo A, mas não tem esse sensor. Por quê? Porque eles estão mentindo? Não, mas na verdade, eles ainda não se atualizaram. O que acontece? A norma mudou em janeiro de 2019. Então, para quem está com a norma antiga, podia usar o tipo A somente. Mas para quem já tem a norma nova, e todo mundo deveria estar adequado a isso, somente o tipo A já não serve. Qual que é a grande vantagem? O da Elétricos, ele já tem o DR tipo A incorporado, então já está nele, onde a gente faz a alimentação do equipamento, e ele já tem esse sensor de fuga de corrente DC, inclusive que é da Bender, tá?
Ah, Evandro, então por que você tem DR? Porque eu estou vendendo para os outros carregadores que não têm essa proteção. Então, por exemplo, você pega o carregador da BB, ele já tem essa proteção de fuga de corrente DC. Então, o carregador da BB, você pode usar o DR somente tipo A. Você pega carregador Schneider, Legrand, não tem. Então, quando você compra um carregador desse, você tem que usar um DR tipo B. E aí é onde a gente também fornece, tá bom? No geral, não compensa, porque o DR tipo B é muito caro, tá? E aí é um ponto importante. Tem muita gente que se confunde. Ah, carregador monofásico pode usar o tipo A, carregador trifásico tem que usar o tipo B. Não, gente. Carregador com saída plug tipo 2, não importa se é monofásico ou trifásico. Tem que usar DR tipo B ou DR tipo A, mais esse sensor de proteção, tá bom? É o que está na norma, item 8.5. E aí eu abro para as perguntas, Edson. Desculpa passar um pouco de tempo aí, passando 20 minutos, mas... Passei 10 minutos, na verdade. Comecei 10 minutos atrasado. Não, passou 15, mas tudo bem. É muita informação para pouco tempo, realmente. Na verdade, sim. É que aqui, bom, né? o mercado de veículos elétricos, o que acontece? Não adianta só vir falar de norma, ou só como tem que ser, porque a galera não sabe quais são os carros, quais são as diferenças entre os carros, o que é mercado. Pô, por que esse cara está falando de mercado de veículo elétrico? A gente tem poucos, tá? Hoje a gente já passou a casa dos 3 mil carros elétricos e híbridos plug-in, e a gente já passou a casa dos 15 mil carros híbridos. Então, pô, a gente já está falando no mercado no Brasil de pelo menos aí, brincando, uns 18 a 20 mil carros. Coisa que até pouco tempo atrás era muito pequena. Era 50, né? Exatamente. Tem uma pergunta do Carlos, porque as outras perguntas você acabou respondendo ao longo da apresentação, mas o Carlos fez uma pergunta importante. Qual é a relação da recarga, ou seja, o tempo, e a vida útil da bateria? E aí eu vou te perguntar, aí você me responde os dois juntos, né? Você falou, o carro tem autonomia de 150 km, mas eu rodo 40 km, então eu posso ficar 2, 3 dias sem carregar. Se eu, por exemplo, né, então, vamos dizer que eu use nessa condição, aquela história das memórias, da bateria, que eu não posso ficar recarregando tudo, como é que isso foi resolvido? Foi solucionado isso tudo? Vamos lá, então. Boa pergunta, ótima. Então, a primeira pergunta do Carlos... sobre a relação da recarga e da vida útil da bateria. Bom, pessoal, o que é legal? Isso é uma ótima pergunta e que bom que você fez, porque eu deveria ter falado. A recarga, quanto maior o nível de corrente, teoricamente você tem maior temperatura na bateria e maior degradação. Então, o que degrada muito bateria é a recarga em DC, que a gente está falando aí de recarga com 125 amperes. Tá? Tem recarga aí quando a gente tiver, por exemplo, o Tesla vai para 175 amperes. Isso é máximo, né? Você pode ajustar e ter mínimo, não tem problema, mas falando no máximo. Então, a recarga em DC, de fato, degrada e muito a bateria. Então, por isso que não é recomendado você ficar fazendo... eu quero lá todo dia recarregar meu carro em 1 hora. Pega um carregador rápido. Primeiro, porque é um investimento de 200 mil reais. Você não vai ter um carregador rápido na sua casa. Tá? Você vai numa rodovia. E segundo, porque degrada muito a bateria. Quando a gente vai para uma recarga AC, que é um carregador wallbox de 32 ou 16 amperes, aí você vai ter uma degradação muito melhor. Então, tem um estudo que indicou que, depois de 4 anos, carros que só faziam recarga em AC, teve aí uma degradação de mais ou menos 10% da bateria. Carros que faziam muitas recargas em DC tiveram uma degradação aí, assim, fazia tanto AC quanto DC, tinha uma degradação aí na média de 20% das baterias, tá bom? Então, agora, assim, é uma coisa que eu aprendi com o meu celular. Eu cometi um erro, tá? O meu celular é um S8 e ele tem aquela possibilidade de recarga rápida. E eu sempre usei isso. Porque eu fui burro. Porque eu deixo o meu celular carregando à noite, e aí ele carregava em 1 hora, 1 hora e... Não, assim, no começo ele carregava em 40 minutos. E carregava em 40 minutos e ficava a noite inteira sem usar. Hoje, meu celular já não tem mais a mesma capacidade de bateria. Por quê? Eu podia ter deixado sempre com a recarga lenta. Então, é o que eu indico para os meus clientes. Falo, poxa, se você usa poucos quilômetros, você não precisa carregar com 32 amperes. O impacto entre 16 e 32 é muito baixo, porque é uma recarga C. Não é impacto aí de, em 4 anos, 2%, 3%. Mas C, você pode, recarrega com uma corrente menor. Quanto menor a corrente, menos você vai degradar a bateria. Na recarga C, não é tanta diferença entre uma recarga de 10, 16, 20, 25, 32 amperes, mas sim é grande entre uma recarga C e DC. E aí, falando da sua bateria, da sua pergunta, não existe mais isso da bateria viciar, tá? Isso aí já não existe mais. Eu imaginava, porque os celulares, inclusive, já não tem mais isso, né? O que você conta é ciclo, tá? Então, um ciclo, uma carga e uma descarga. Então, não tem problema. Se você pegar e carregar até 80% e deixar baixar
até 30%, 2 vezes, isso é um ciclo. Tá bom? Não tem... Agora, o que é muito importante é, nunca, em hipótese nenhuma, deixe a capacidade da sua bateria baixar de 20%. E jamais de 10%. Por quê? Ela vai se degradar mais rápido. Não é você fazer isso uma vez, 2 vezes, igual o nosso amigo Rodrigo fez, que chegou lá com acho que 7% de bateria. Uma vez não vai degradar o carro dele. Mas não deixe o seu carro elétrico chegar sempre na reserva, porque a vida útil dele vai cair muito. O ideal é que você rode com o carro elétrico entre 20%, aí alguns colegas nossos até indicam um pouco mais, 30% a 80%, tá? Legal. Então sempre deixe ele nessa faixa de carga, que é onde melhor você vai durar a vida útil. Tem um estudo, por exemplo, se eu recarregar de 80% a 100%, eu vou ter um prejuízo da bateria? Você vai ter, em 4 anos lá, você vai ter 1, 2, 3% a mais de degradação da bateria, se você sempre chegar a 100%. Não é uma coisa que eu enxergo como um absurdo, tá? O que você não pode deixar é baixar de 20%, principalmente de 10%, que aí você vai jogar a degradação lá para 10%, sem brincadeira, 10% ao ano, eu diria assim. Você mata a bateria se você deixar ela ficar vazia. Legal, bacana. Tinha uma pergunta do Antônio Carlos aqui, que ele pergunta se tem alguma montadora nacional investindo em desenvolvimento de veículo elétrico. Aliás, nem tem mais montadora nacional, né, praticamente. Então, assim, sinceramente, eu sei de alguns projetos, mas aí eu não sei o quanto eles são nacionais ou o quanto é uma empresa trazida da China e colocando como dela. Assim, eu exatamente. Não sei. Eu não sei, tá? Hoje que eu conheço, não. Tem um projeto de Itaipu com a Renault, que foi, Itaipu montou alguns Renault Twiz, aquele carro que é meio moto, que não tem nem vidro e para 2 pessoas. As de montadora, fabricando aqui eu não conheço. Hoje os carros elétricos que nós temos são importados. E na verdade, se você parar para pensar, todas as montadoras são nacionais, ou seja, não estão fazendo aqui, todas as montadoras não são nacionais, são multinacionais. Traz as peças e monta. Hoje eles são montadoras, alguns fabricam uma parte das peças aqui, então o que pode acontecer é que em breve vão trazer parte do carro para cá, né, e trazer e parte vai ser feito aqui, mas certamente. Meu caro, acho que nós atingimos o nosso objetivo. Para quem quiser saber mais, siga o nosso Instagram, @electricos.br. Toda segunda e quarta-feira a gente faz lives ao vivo com algum convidado. Então, a gente já conversou com o vice-presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, com o presidente, a gente já falou com a diretora de mobilidade da Renault, e a gente já conversou com o pessoal que usa o hábito de carro, então, para passar a experiência. E hoje, às 8 horas, a gente vai ter uma live com o gerente de treinamentos da Audi. Então, vai ser muito legal, porque a gente vai falar de carros elétricos, autônomos, conectados, desafios dos pós-vendas. E semana que vem a gente vai falar sobre manutenção de carro elétrico. Então, assim, quem quiser saber mais, siga a gente no Instagram, manda lá um inbox, tá bom? Tem meu telefone aí também, pode mandar um WhatsApp, que a gente conversa melhor, tá bom?